Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nós éramos amigos, mas amigos assim de um desabafar com o outro, fazer confidências e tudo. Só que apesar disso, eu não era totalmente franco com ela, porque escondia um grande segredo. Um segredo que ninguém sabia, apenas eu e Deus. Eu era apaixonado por essa mulher. A Regina sempre foi aquela que eu queria para mim, desde que nos mudamos ali para aquela casa. E nos tornamos amigos. Na época eu era um menino, tinha 13 para 14 anos, e aquele sentimento foi me acompanhando ao longo do tempo. Me doía quando ela vinha me falar de outros caras. Aliás, não sei como eu consegui disfarçar meu ciúme, meu despeito. O maior culpado era eu mesmo, eu sei. Não tinha coragem de me declarar. Lembro que um dia ela até perguntou: mas e você, hein, Murilo? Você não gosta de ninguém? A Mariane, por exemplo. Mariane, o que você acha dela? Eu sei que ela tem uma quedinha por você. Mariane? É, até que uma menina bacana, mas não tô interessado, não. Lembro que nesse dia, a gente ficou se olhando assim durante um tempo, e eu quase entreguei o jogo. Quase disse que era dela que eu gostava. Meu maior problema sempre foi a timidez e o medo. Medo de me declarar e ouvir uma resposta que eu não queria. Não queria que ela se afastasse de mim. Era só a amizade que eu tinha, mas já era alguma coisa. E eu não queria perder. Só sua presença, nossas conversas, sabe? Já era uma coisa, pelo menos para mim, muito valiosa. Um dia lembro que rolou uma conversa que eu não gostei muito. Como éramos vizinhos, a gente vivia conversando ali na frente. E nesse sábado em questão, não lembro exatamente sobre o que a gente estava conversando, mas pelas tantas, ela me olhou assim meio constrangida e falou: Murilo, tem uma coisa que eu queria te perguntar, mas, tô com medo que você não goste, fique bravo comigo. Bravo com você, capaz. Fala, o que é? Então, é que eu estava conversando com a Mariane esses dias e ela me fez uma pergunta sobre você que, sei lá, eu nunca tinha me ocorrido. Mas, foi ela que começou com esse assunto, viu? Não tem nada a ver. Como assim? O que ela perguntou? Você promete que não vai ficar bravo? Claro que não. Olha, eu estava tão curioso nessas alturas, mas juro, não imaginei que fosse aquilo. Sabe o que é? Ela perguntou para mim se eu sabia que... Se você... eu tô sem graça para perguntar. Pergunte, menina, o que é? Tá bom. Ela perguntou se eu também achava que você era gay. Imagina, olha só a cabeça dela. Você não é, né? Gay eu? Claro que não. Que ideia. Então, foi isso que eu disse pra ela. Não sei quem foi que enfiou isso na cabeça dela. Não é porque nunca ninguém te viu com nenhuma menina que você vai ser gay, né? Bom, imagine a minha cara naquele momento. Não que eu tivesse algo contra, só que eu não era gay. Tinha nada a ver. Acho que na cabeça da Mariane, só porque eu não queria nada com ela e sabendo que ela gostava de mim, eu não curtia mulher. Curtir eu curtia. Só que a garota dos meus sonhos, infelizmente, não correspondia. Só me via como um amigo. Olha, eu fiquei bem mal com essa história, viu? Embora tenha procurado relevar, eu não gostei muito, não. Inclusive, só para eu não ficar com fama de não gostar de mulher, acabei depois dando uns beijos lá na Mariane, só para ela mudar de pensamento a meu respeito. Claro que isso não contou nenhum ponto a meu favor com a Regina. Sabe, marquei toca. No fundo, devia ter aproveitado aquela situação para confessar que eu gostava dela. Mas, enfim,
Mais uma vez, deixei a chance passar. Como eu tinha raiva de ser do jeito que eu era. Covarde. Porque era isso que eu era. Mas é como eu já disse, né? Eu tinha medo que ela não gostasse e se afastasse de mim. E eu acabasse perdendo até a sua amizade. Aí eu sinceramente não sei o que seria de mim. Nessa época eu já estava com 22 anos. E ainda tinha aquela paixão recolhida. Ela tinha namorado ou começado a namorar um carinha logo que completou 20 anos. Mesmo assim, continuamos com a nossa amizade. Sempre que eles brigavam, adivinha no ombro de quem que ela vinha chorar? No meu, né? Numa dessas vezes, ela inclusive falou: nossa, seu melhor amigo que uma garota pode querer, viu? Nunca mude, tá bom? Depois disso, alguns meses depois, lembro que eu fiquei desempregado. E ela ficou sabendo que estavam contratando uma pessoa na empresa em que ela trabalhava. E acabou me indicando para a vaga. Para minha sorte, acabei sendo contratado. Íamos e voltávamos todos os dias juntos, a partir daquele momento em que eu comecei. Nessa época, ela já não estava mais namorando aquele cara. E volta e meia, saíamos do serviço e íamos curtir um barzinho. Normalmente, íamos apenas nós dois. Porém, um dia, uma outra colega acabou indo junto. O que eu não podia imaginar é que essa garota estivesse interessada em mim. Quer dizer, também não sou assim tão tapado. Claro que percebi que ela me olhava, que ela me... Enfim, mas eu não imaginava que a Regina fosse começar a me empurrar para cima dessa menina. Estávamos ali no barzinho, tinha um carinha tocando violão, e como era uma música conhecida, que nós três gostávamos, a gente começou a cantar junto. A Flávia cantou o refrão, me olhando nos olhos, e como era uma música assim romântica, parecia até que ela estava declamando aqueles versos para mim. Isso não passou despercebido para Regina, que inclusive sorriu e falou: olha, acho que tem alguém apaixonado por aqui, viu? Bom, eu vou dar um pulinho no toalete para deixar vocês mais à vontade, tá bom? Já volto. Para encurtar a história, não tive como fugir. Porque a Flávia começou a se insinuar de um tal modo que não teve como eu não reagir. No fim, a gente acabou se beijando, mas foi ela que tomou a iniciativa. Inclusive, quando a Regina voltou ali para a mesa, a gente ainda estava, sabe, me sentia até mal, juro. Mas depois, até que comecei a gostar. A Flávia era uma garota bonita, tinha um jeito assim bem feminino, e eu acabei me deixando levar. Ficamos juntos depois disso. Inclusive a Regina acabou indo embora antes. Falo que não queria atrapalhar. Mesmo sendo apaixonado por ela, mesmo não querendo que ela fosse embora, e mesmo não querendo ficar com outra garota na sua frente, a verdade é que acabei gostando do que rolou entre a gente, entre mim e a Flávia. Detalhe, por incrível que pareça, eu ainda era virgem. Nunca tinha passado de beijo e de abraço com uma mulher. Por tudo que já contei aqui, só que ainda não foi daquela vez que perdi a minha virgindade. No dia seguinte, como não trabalhávamos, eu e a Regina nos encontramos ali no muro. Ela ficou louca para saber os detalhes do que tinha acontecido entre mim e a Flávia. E foi só então que ela revelou. Sabe que desde que você começou a trabalhar lá na empresa, que a Flávia me pede para te aproximar dela? Ela sabia que a gente era assim, né? Como se fôssemos dois irmãos, e pediu a minha ajuda. Aí eu tive que ajudar, né? Olha, eu escutei aquela última parte, aquela expressão. Ela sabia que éramos como se fossem irmãos, e fiquei tão desanimado. Infelizmente, sabia que era assim que ela me considerava.
como se eu fosse um irmão. A verdade é que depois que começamos a ficar juntos, eu e a Flávia, não sei explicar, mas parece que eu comecei a me abrir por uma nova realidade. Era como se o véu tivesse caído e eu tivesse começado a enxergar as coisas à minha volta assim com um pouco mais de clareza. Comecei a perceber quanto tempo que eu tinha desperdiçado sendo apaixonado por alguém que não estava nem aí para mim. E olha, a Flávia estava me fazendo tão bem que começamos a namorar assim de um modo oficial. Embora, não sei, eu tivesse sentido uma coisa tão esquisita quando a gente foi contar para a Regina. Lembro que eu e a Flávia tínhamos ficado juntos no intervalo do almoço. Tínhamos conversado, resolvemos engatar um relacionamento sério e antes de entrarmos para bater o ponto, encontramos a Regina ali na frente. E quando contamos a novidade, a Regina ficou me olhando assim, com uma cara meio esquisita. E depois falou aquilo: puxa, que bom para vocês. Eu achei tão estranho o jeito dela, porque, sei lá, ela não sorriu. Ficou séria, como se não tivesse ficado feliz com a notícia. De todo modo, como eu e a Flávia saímos para comemorar o começo do nosso namoro, somente no final de semana é que eu pude conversar de novo com a Regina. Ela ainda estava meio esquisita. Até perguntei se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, porque ela não estava legal, sabe? Mas ela desconversou. Nada não, Murilo. Só estou um pouco desanimada. Ué, por quê? O que houve? Ela me olhou, assim, bem séria, como se estivesse criando coragem para falar alguma coisa, até que falou mesmo. Quer saber? Estou me sentindo... é bobagem, nem vou falar. Não, agora fale. O que é? Sei lá, estou me sentindo meio deixada de lado por você. Desde que você e a Flávia começaram a ficar juntos, que você não tem mais tempo para mim. Olha, nessa hora, aquilo me bateu de um jeito tão estranho. Eu fiquei sem saber o que pensar e o que dizer. E antes mesmo que eu dissesse alguma coisa, ela acrescentou: olha, eu nunca pensei que fosse dizer isso. Mas você quer saber? É uma coisa tão esquisita. Mas eu tô morrendo de ciúme de você, sabia? Sei lá, toda vez que eu te vejo com ela, meu coração fica apertado. Eu tô me sentindo meio confusa. Parece que tá tudo embaralhado, assim. Olha, eu nunca imaginei em toda a minha vida que um dia fosse ouvir essa menina dizer alguma coisa parecida com aquilo. Tanto que fiquei olhando para ela, assim, sem reação. Realmente eu não esperava. E ela falou mais. Você não vai dizer nada? Aliás, Murilo, me responda uma coisa. Você acha possível uma pessoa se enganar por muito tempo em relação a um sentimento por alguém? Não entendi. Como assim? Na verdade, nem eu mesma estou entendendo, sabia? Só que depois que você e a Flávia começaram a ficar juntos, não sei, eu tenho olhado para você de um modo diferente. Ando me perguntando, e se durante esse tempo todo você era a pessoa certa para mim e apenas eu não me toquei? Você acha possível? Gente, confundir, amar alguém e achar que é amizade? Olha, cada coisa que essa menina me dizia, eu me sentia mais confuso, espantado. Nunca imaginei que ela fosse me dizer alguma coisa assim. Será que o fato de me ver com outra fez com que ela passasse a me enxergar de um jeito assim diferente? Que ela tivesse confundido? Foi o que ela deu a entender. Meio zonzo, eu perguntei: o que é que você está querendo dizer com isso, Regina? Olha, nem eu sei, Murilo. Mas
quem sabe não seja só amizade que eu sinto por você, viu? Você nunca perguntou se não existe uma possibilidade de, sei lá, da gente... Não sei, quer saber? Tô muito confusa. Olha, se fosse em outros tempos, talvez eu não tivesse coragem de fazer aquilo. Mas desde que comecei a ficar com a Flávia, não sei explicar, fazia me sentir mais forte, mais confiante, essa é a palavra. E depois de tudo aquilo que a Regina me falou, esqueci o medo e fiz tudo aquilo que eu queria fazer, mas olha, fazia anos, na verdade muitos anos, muitos mesmo. Me aproximei um pouco assim, fechei os olhos e simplesmente, sei lá, eu achei que era hora de finalmente fazer aquilo que eu tinha vontade. E me aproximei e comecei a beijá-la. Mas não foi um beijo só. Sabe? Comecei um beijo atrás do outro nessa menina. Ela ficou meio confusa olhando assim pra mim. Sei lá o que aconteceu. Acho que eu guardei aquela vontade durante tanto tempo que, quando criei coragem de beijá-la, um beijo só não ia bastar. Olha que coisa. Mas que coisa. Eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer. Muitas vezes tinha imaginado a gente se beijando. Mas que fosse acontecer na real, nunca. A verdade é que parece que eu nasci naquela hora. Repito, se eu fosse em outros tempos, eu não teria coragem. Mas, sei lá, aquilo veio assim como um turbilhão. Depois de tudo o que ela tinha me dito. Porque ela deu a entender que talvez estivesse confundido. A amizade que sentia por mim, ou que pensava que sentisse, na verdade era amor. Ela ficou toda sem jeito. Da gente estar ali abraçado, se beijando. E me chamou para irmos a um outro lugar. Peguei o carro do meu pai emprestado e fomos até uma praça que tinha ali perto. Olha, eu estava me sentindo tão eufórico. Como se uma descarga de adrenalina tivesse disparado e tomado conta do meu corpo todo. Eu tinha combinado de me encontrar com a Flávia depois, mas acabei até desmarcando. Mandei uma mensagem dizendo que não ia dar, que eu... Enfim, tudo pra gente poder conversar, eu e a Regina. Pra minha surpresa, maior ainda do que aquela que ela já tinha despertado, a certa altura ela falou: quem sabe eu já te amasse há muito tempo e só não soubesse ainda. Quer saber? Te vi com outra menina, mexeu tanto comigo. Olha, eu nunca me senti tão despeitado. A palavra é essa. Além dos beijos, a gente acabou tendo uma conversa séria. E aí eu aproveitei, para confessar que sempre a tinha amado, desde os nossos tempos de adolescentes, de escola. Mas que tinha sufocado aquele sentimento pelo fato que ela deixava claro que só tinha por mim amizade. Isso também a deixou surpresa, porque ela nunca tinha suspeitado. E o fato é que, além de beijos e abraços, adivinha? A gente acabou indo pra cama. Foi, como se diz, o pacote completo. E tudo que houve entre nós dois incendiou minha alma de novo. E mesmo que ela não tivesse me pedido para terminar com a Flávia, eu teria terminado no momento em que tivesse essa chance. Depois que fizemos amor, lembro que ela ficou em silêncio, pensativa. E eu também me senti tão diferente. Era uma coisa que eu queria tanto. E agora tinha finalmente acontecido. Olha, eu acho que eu não poderia ver uma pessoa mais feliz no mundo todo do que eu. Mais uma vez desmarquei com a Flávia para poder ficar com a Regina.
Na segunda-feira, saímos para conversar, eu e a Flávia, na hora do almoço. Eu já esperava, e foi mesmo uma conversa bem complicada e difícil. Que imagine, tínhamos começado a namorar, não fazia nem 5 dias. Quando falei que queria terminar, ela ficou me olhando tão surpresa, como se não estivesse acreditando. Acabei sendo sincero com ela. Falei do que sentia pela Regina e percebi que ela não gostou muito. Deve ter imaginado que eu não quis vê-la no final de semana justamente para ficar com a Regina. Foi difícil, mas eu achei melhor ser sincero. Porque depois ela iria ficar sabendo mesmo, de um jeito ou de outro. Esse episódio, inclusive, gerou um falatório entre os funcionários. Eu, da minha parte, estava me sentindo nas nuvens. Só que aos poucos, não sei, eu comecei a sentir uma preocupação no jeito da Regina. Não sei, mas ela não parecia tão feliz do meu lado. Chegou num ponto que ela estava parecendo até que queria fugir de mim, me evitar. Eu então a chamei para uma conversa, porque eu estava tão preocupado. E gelei quando ela falou aquilo. Murilo, olha, eu nem sei como te falar isso, viu? Mas eu acho que eu fui precipitado em relação a você. Como assim, precipitado? Acho que confundi os sentimentos. Sei lá, é como eu te disse aquele dia, eu te vi com a Flávia. Mexeu comigo, me deixou mal. E acho que eu acabei confundindo tudo. Achei que era uma coisa, quando na verdade era outra. Você tá brincando comigo, né? Não, pior que não. Fala claro, então. O que você tá querendo dizer? É o fim? Infelizmente é, viu? Nós dois juntos, pelo menos desse modo, não tem nada a ver. Eu acho que o lance que existe entre a gente é só amizade mesmo. Vou te perguntar de novo, você tá brincando comigo? Desculpa, mas vai ser melhor assim. Amigos de novo? 10 dias. 10 dias. Foi o tempo que demorou para ela ter esta atitude intempestiva. Foi o tempo que durou a minha felicidade. Será que uma felicidade tão curta pode ser chamada assim? Ela se deu conta, pelo menos foi o que ela falou, de que tinha confundido tudo. Chegou à conclusão de que, na verdade, não me amava. O que sentia por mim, embora tenha ficado um pouco confuso, lá no fim, era mesmo só amizade e nada mais. O ciúme que ela sentiu quando me viu com a Flávia era, na verdade, ciúme de amigos. E o despeito que tomou conta dela foi também apenas porque se sentiu meio deixada de lado. Não era amor, era amizade, parceria, coisa de irmãos. E segundo ela, era muito pouco para continuar levando o nosso namoro. Naturalmente que nada mais entre nós dois foi do mesmo jeito, né? Até a amizade meio que se perdeu. Embora ela tivesse continuado a agir como se nada tivesse acontecido. Olha, me senti um tolo. Um verdadeiro bobalhão. Mas não podia obrigá-la a continuar comigo, a gostar de mim, a sentir aquilo que ela não sentia. No fim, perdi a chance de viver uma história com a Flávia, porque depois disso, de eu deixá-la pela outra, ela também não quis mais nada comigo. Ficou muito magoada. E quer saber, eu até entendo. Não tiro sua razão. Na verdade, quem fez tudo errado fui eu. Embora eu tenha desculpa de que tenha feito tudo errado, mas por amor. Pelo menos não foi em vão, né? Pelo menos
tive a chance de provar um pouquinho de felicidade, mesmo que tenha sido tão pouco. Por menor que tenha sido o período em que eu me senti como se estivesse nas nuvens. Pelo menos senti aquela felicidade com a qual eu sonhei durante tanto tempo, por menor que ela tenha sido. Por mais breve que tenha durado esse meu sonho de amor.